Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. E pra aí, melhor. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo, do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que você estava numa bad, numa bosta, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Aham. Como é que foi essa história? Cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia e ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia e seca. E essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas coisas que eu percebi que ele tá falando, essas mentalidades, eu vou mudar e eu vou ver o que acontece. Você viu o curso dele online? Online, é de graça. Não o livro dele. Eu comprei o 12 Regras pra Vida também. Não esse. O livro a partir do qual ele construiu toda a teoria dele sobre o significado. Esse eu não li, é grandão, não lembro o nome dele. Caralho, que merda, mano. Ele inclusive voltou a fazer vídeo, ele tinha ficado Ele ficou internado um tempo. Ele teve crise com um remédio... Foi, tava viciado em alguma coisa, né? Porque o YouTube mata, até o cara mais... filósofo, pica, não consegue lidar com essa energia que é a internet, que é milhões de pessoas julgando seu trabalho. E ele ficou muito exposto lá. E ele se expôs. Eu não tenho essa questão porque eu não sei nada que acontece nas minhas redes. Que bom. Quem sabe são as meninas da DOCA. Sim, a Camila, que está aqui, por exemplo. Ela que administra minhas redes. Então, eu entendo bem o que você está falando. E o Peterson, ele ficou de fato muito exposto, né? Queriam destruir ele, porque ele deu ferramentas intelectuais para quebrar toda uma narrativa que estava permeando a mídia lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí as pessoas que se aproveitavam dessa narrativa viram, pô, o cara tá destruindo a minha narrativa, mano. E começaram a atacar ele. Então, esses acabaram sendo descobertos, são caras, tipo, muito poderosos. A maior parte da mídia escrita lá nos Estados Unidos são mídias que atacaram o cara, tentaram destruir, tentaram descreditar, tentaram falar que ele era machista, sexista, tentaram falar que ele era racista, tudo. Daqui a pouco começa transfóbico. Transfóbico também. Acusaram ele, né? Inclusive foi a primeira coisa que foi o primeiro acusaram. Problema, foi que ele era transfóbico. Lá em Canadá. Daquele lance do pronome neutro lá que ele ficou puto? Sim, porque ele é contra o Estado ter o poder de compelir você a usar um tipo de jargão, um tipo de fala. Assim. Que leva em conta a ideia do gênero social, né? Então, Jordan Peterson é um grande cara, assim. Agora, eu, um pouco por temperamento, assim, eu nunca pensei, ainda que tenha redes sociais e no canal eu respondo perguntas de seguidores, né? A gente seleciona algumas e eu não falo o nome da pessoa, mas se foi você que fez aquela pergunta, você vai reconhecer, né? Porque eu repito a pergunta. Esse é o meu contato. E, assim, eu não sinto nenhuma falta. Que bom, cara. Zero.
Eu não Esse- tenho curiosidade nenhuma. É um jeito incrível de levar tipo, se livrar das redes sociais. Por exemplo, eu me mantenho longe do celular o maior tempo possível. E isso é recente. E isso tá me fazendo muito bem, cara. Tô dormindo melhor, sabe? Eu tô falando sério. Não, eu cara. acredito. Esse Eu lance acredito. de ficar colado nisso daí, olhando tudo o tempo inteiro, não sei o que, eu não sou esse cara. Assim, não posso mais ser esse cara. Isso já... Por exemplo, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho nem no meu celular. Quem tem o acesso ao meu Instagram é a Camila e a minha filha, que também deve adorar. trabalha. E de vez em quando vê umas coisas e fica puta. Ah, fica puto. Mas assim, quando eu tenho live, né? Porque eu faço live do Instagram, eu vou na casa da minha filha fazer no celular dela, porque eu não quero nem ter o Instagram aqui. Eu faço lives em uma porrada de ferramentas depois da pandemia, né? Zoom, StreamYard. TikTok. TikTok não cheguei ainda, Não, mas... tá ainda nessa. Imagina ele fazendo uma dancinha no TikTok. Não. dança TikTok filósofa. não. Mas assim, eu Pega acho uma toalha, joga por cima da cabeça. alguma coisa Dá uma assim, lustrada. né? Ou então arrancar todas as páginas de um livro que você detesta. Não, as coisas assim, não. Mas eu acho que essas redes sociais, de fato, elas podem ser bem tóxicas mesmo, como se fala por aí. Mas acho muito difícil a maior parte das pessoas escapar, porque inclusive para a geração mais jovem, ela é ferramenta de trabalho, né? Pois é. Pois é. Esse Pra é o mim problema. é uma ferramenta de trabalho também. Eu uso ela por exemplo, eu uso o Twitter. É meio que como se fosse um menu de, sei lá, potenciar as pessoas pra eu trocar ideia. Daí eu fico com aquele troço aberto o dia inteiro, vendo o que tá rolando de interessante ali. Mas só o tempo que eu tô no computador. O tempo que eu não tô ali, eu quero a maior distância possível dessas coisas. Porque senão eu vou pro espaço. Eu já fui uma vez. Então, tá tranquilo. Eu Você acho já que foi pro espaço? já E como fui é pro